Olá a todos e todas, eu sou Luiz Arref e nós vamos hoje trabalhar um pouco dos acúmulos do Grupo de Trabalho Agricultura, Meio Ambiente e Biodiversidade do Projeto Brasil Popular. Esse GT, ele traz o acúmulo da leitura de várias organizações populares do campo e da questão ambiental, e ele trabalha justamente os elementos da questão agrária e da questão ambiental, e a sua centralidade se dá dentro do Projeto Brasil Popular, porque ele trata de uma questão secular, a questão da terra, e mais do que a questão da terra, a questão dos bens comuns, da posse, da propriedade e do uso desses bens comuns, ela perpassa a história da constituição social, econômica, política do nosso país. E esse GT busca, então, compreender qual é o atual estágio da questão agrária e da questão ambiental no nosso país e quais são os projetos que estão em disputa nessas duas questões. Um projeto, que é o projeto da morte do capital, de apropriação, expropriação, acumulação capitalista dos nossos bens comuns, e o outro projeto, que nós chamamos do projeto da vida, que é o projeto dos povos, para a produção de alimentos saudáveis, para a produção da soberania alimentar, da agroecologia e da soberania popular sobre os nossos bens comuns. Em um momento em que nós vivemos as consequências dramáticas do avanço do capital e do projeto de governo, principalmente do projeto de governo Bolsonaro, que vem desde o período do golpe, é central nós levantarmos as questões da questão agrária e da questão ambiental que colocam a possibilidade de nós pensarmos um novo Brasil. Um Brasil que tenha a soberania como sua marca e que tenha a construção da sua diversidade dos povos na ocupação de seus territórios em todo o nosso país. Bom, e qual é a leitura, então, que as organizações populares fazem do atual estágio da questão agrária e questão ambiental? Desde o final da década de 90, nós temos configurado no Brasil uma nova forma de acumulação capitalista, que ela tem como seu principal ponta de lança o agronegócio. O que é o agronegócio? O agronegócio é a junção da forma latifundiária de uso e propriedade da terra, com monocultura, com latifúndios, com as empresas transnacionais e o capital financeiro, voltada para a produção de commodities, ou seja, o uso de todos os nossos bens comuns, água, biodiversidade e terra, para gerar lucro para essas empresas. Esse projeto, ele tem uma perspectiva de construção, de hegemonia da sociedade por meio das grandes mídias, das grandes corporações midiáticas, e tem no Estado brasileiro o seu grande tutor, o seu grande estimulador. Esse projeto, ele vem consumindo os biomas brasileiros, principalmente o Cerrado e a Amazônia, mas também se consolidando nos outros biomas, e o seu principal viés é a produção de mercadoria para gerar lucro para essas empresas transnacionais. Então, é um projeto anti-soberania nacional. E ele não só gera lucro para essas empresas, como ele conforma toda a geografia do nosso país. Então, é identificado que a ausência de uma perspectiva de reforma agrária, de defesa dos territórios populares e o privilégio a esse modelo da morte do agronegócio, ele concentra a população brasileira em poucas cidades, ele gera desemprego no interior do país, na própria agricultura, além de produzir uma série de consequências gravíssimas do ponto de vista ambiental, como a intoxicação do ser humano, dos trabalhadores que ainda trabalham na agricultura, mas a intoxicação de toda a sociedade brasileira por meio do uso de agrotóxicos. É a partir da década de 90, da implementação desse modelo do agronegócio, que o Brasil se torna, principalmente nos primeiros anos dos anos 2000, se torna o maior consumidor de agrotóxico. E as consequências disso nós estamos vendo agora. O aumento do câncer, hoje o câncer é uma epidemia na sociedade brasileira e as pesquisas mais recentes, inclusive, mostram que nós consumimos, enquanto brasileiros, mais de 7 litros de agrotóxicos por ano e isso vem inclusive da nossa água.
Algumas pesquisas mostram que a água consumida na cidade chega a ter mais de 27 princípios ativos de agrotóxicos, mas não só os agrotóxicos. Gera também o desmatamento, as queimadas que nós estamos vendo, e todo um contexto de desigualdade e concentração de renda, de terra na sociedade brasileira. Esse projeto do agronegócio, ele produziu, por outro lado também, o abandono da perspectiva da reforma agrária. A reforma agrária clássica, que até a década de 90 era tida como uma política de Estado voltada para a distribuição de terra para quem nela trabalha, para os agricultores camponeses, ela foi inviabilizada por essa perspectiva do agronegócio. E nos últimos 15, 20 anos, a perspectiva da reforma agrária acabou se voltando para uma política de assentamentos, que resolvia conflitos específicos, ou seja, assumiu um caráter exclusivamente social de resolução de alguns conflitos sociais. Essa dinâmica do agronegócio, voltada à produção de mercadoria, geração de lucro para empresas transnacionais, e o bloqueio da reforma agrária, ela configura a realidade do campo brasileiro hoje. E a tendência, seguindo esse projeto de acúmulo capitalista, é que as consequências sejam aprofundadas. O que nós estamos vendo nessas últimas semanas, do aumento das queimadas na região amazônica, ela na realidade é consequência do avanço desse processo do agronegócio. O agronegócio, embora ele construa uma ideologia de que ele é moderno, de que ele é tecnológico, na realidade ele tem no seu DNA as formas arcaicas de acumulação capitalista, que é a violência, a jagunçagem, a cerca que anda, a grilagem de terra e a concentração de poder. Então, nessa perspectiva de projeto para o campo do capital, o que nós temos visto são as consequências ambientais, sociais, políticas e econômicas que subordinam o desenvolvimento brasileiro a uma lógica das grandes empresas transnacionais. Ao mesmo tempo, nós vemos o aumento da violência no campo, a destruição da biodiversidade, a redução da variedade de alimentos que nós temos no Brasil, essa alimentação riquíssima que o povo brasileiro desenvolveu ao longo de séculos, se restringindo a 4 ou 5 produtos. Então esse é o projeto que está colocado hoje pelo capital para o campo brasileiro. As organizações populares, em contraposição a esse projeto da morte, têm desenvolvido há cerca de 40 anos uma série de iniciativas e de propostas para a construção de um campo democrático, sustentável do ponto de vista ambiental e popular, e que traga a perspectiva de um desenvolvimento para o nosso país justo. É nesse entendimento que as organizações que compõem o Grupo de Trabalho de Agricultura, Meio Ambiente e Biodiversidade trabalham fundamentalmente em 2 eixos, o eixo da soberania alimentar e o eixo da agroecologia. Para que a gente trabalhe a soberania alimentar e a agroecologia, um elemento é fundamental, a terra. A terra, pela defesa dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, dos povos originários, que estão secularmente resistindo nesses territórios, mas a terra fundamentalmente pela realização da reforma agrária. Agora, não é a reforma agrária que nós conhecemos como a reforma agrária clássica, essa distribuição de terras. É o que nós chamamos de reforma agrária popular. É uma reforma agrária que articula o campesinato brasileiro dentro da sua diversidade com a classe trabalhadora. É por isso que a soberania alimentar e a agroecologia entram como elementos fundamentais desse projeto popular para o campo. A tarefa, a missão do campesinato brasileiro, além da sua reprodução social, é produzir alimento de qualidade, saudável, sem venenos e a preços acessíveis para a classe trabalhadora brasileira. Para isso, é necessário uma série de transformações que partem do Estado brasileiro, mas são construídas a partir dessas organizações populares. Nós podemos trabalhar nas perspectivas da pesquisa,
o Estado brasileiro subsidiou o agronegócio com bilhões e bilhões de reais em pesquisa, via Embrapa, via empresas de pesquisas estaduais, via universidades. E é necessário que o Estado brasileiro destine esse aparato público de pesquisa, que é o maior aparato público do mundo de pesquisa agropecuária, para o desenvolvimento da agroecologia. Junto com a pesquisa, o desenvolvimento de um sistema de assistência técnica popular. Não aquele sistema de assistência técnica vertical, que diga para o campesinato como tem que ser, mas que esteja no meio do campesinato, desenvolvendo essas tecnologias para a produção agroecológica. Além desse processo, é fundamental que se constitua uma política de agroindustrialização, que vá desde o nível artesanal até as grandes agroindústrias, para que o campesinato possa comercializar a sua produção agroecológica. E essa comercialização é outro eixo que o Estado brasileiro deve organizar, seja via as compras institucionais das escolas, dos presídios, dos hospitais, dos quartéis, de todo o aparato público que demanda alimentação, seja pela estruturação de uma rede de comercialização direta por feiras, por cestas, que o campesinato já exercita em todos os rincões do nosso país e que precisa de todo o apoio do Estado, desde a questão da vigilância sanitária, da regulamentação, mas também da logística para que esses produtos possam ser comercializados. Além dessa perspectiva produtiva, é fundamental para um projeto popular para o campo brasileiro que nós enfrentemos o patriarcado. O patriarcado que está no gene da Constituição do Estado e da sociedade brasileira. É necessário que se faça todo um processo de estímulo aos acúmulos que as organizações camponesas têm feito na perspectiva do feminismo camponês popular. Que se trabalhe também a perspectiva da juventude, porque a juventude está no campo e ela necessita de um projeto próprio para que continue no campo a partir de suas práticas culturais, mas também de suas práticas produtivas. É necessário uma educação do campo fortalecida, não uma educação constituída nos marcos capitalistas e nem constituída nos marcos urbanos, mas uma educação que projete sujeitos da luta popular, da luta no campo brasileiro. E uma série de perspectivas que constituam o novo homem e a nova mulher, uma nova sociabilidade, por meio da cultura popular, das práticas de saúde integradas, que tem na vida o seu objetivo e não na indústria farmacêutica, que se tenha uma perspectiva de esporte. Então, há uma série de iniciativas que são necessárias não só serem fortalecidas, mas se transformarem no eixo de desenvolvimento do campo brasileiro. Já há a comprovação por uma série de iniciativas de experiências que nós desenvolvemos de produção agroecológica, já há comprovação de que esse é um projeto que não atende nichos de mercado, que não atende setores, que tem todas as condições de atender a nação brasileira. Dentro da diversidade que o campesinato tem em suas milhares de expressões sociais no território brasileiro. É a partir dessa relação de produção de alimentos saudáveis com a agroecologia e da construção da soberania alimentar que nós entendemos que os bens comuns, a nossa natureza, será conservada. Não existe natureza intocada no nosso país. Cada quilômetro quadrado do nosso país tem na sua relação o ser humano com a natureza. E é necessário que essas formas que historicamente conservaram os nossos diversos biomas sejam estimuladas, fortalecidas e consolidadas. É assim que nós vamos conseguir avançar na questão ambiental e na questão agrária. As duas, questão agrária e questão ambiental, elas não estão descoladas. Elas fazem parte de um mesmo processo de coevolução ser humano-natureza. E pensar um projeto para o país, um projeto soberano de emancipação humana, passa fundamentalmente por superar essa contradição histórica do campo brasileiro. É nesse sentido que as organizações populares têm construído os seus acúmulos que estão representados dentro do GT Agricultura, Meio Ambiente e Biodiversidade.
Música